Eu descobri que a maioria das pessoas passa a vida sem saber que suas mentes são manipuladas diariamente por uma técnica desenvolvida por psicólogos nos anos 50. Essa técnica, conhecida como lavagem cerebral, foi originalmente projetada para extrair informações de prisioneiros de guerra, mas hoje é usada em diversos contextos, incluindo na publicidade e na mídia. Quando investigamos mais a fundo, descobrimos que um dos principais expoentes dessa técnica foi o psicólogo norte-americano Edward Beers, que afirmou que a repetição de mensagens simples e diretas pode reprogramar a mente de uma pessoa em apenas alguns minutos. O que os documentos revelaram foi que essa técnica foi usada em diversos casos de lavagem cerebral, incluindo no caso do assassinato do presidente John F. Kennedy, onde o assassino, Lee Harvey Oswald, foi submetido a uma série de técnicas de manipulação mental. O que chama a atenção é que a maioria das pessoas não tem ideia de que está sendo manipulada dessa forma. A pergunta é: quantas pessoas mais estão sendo manipuladas sem saber? E o que acontece quando alguém descobre que está sendo manipulado? Será que é possível se libertar dessa influência? O segredo sobre como sua mente é manipulada diariamente sem que você saiba é mais complexo do que parece, e a verdade é que a maioria das pessoas nunca vai descobrir. Mas agora que você sabe, o que vai fazer com essa informação? A técnica de manipulação mental desenvolvida por psicólogos nos anos 50, conhecida como lavagem cerebral, foi originalmente projetada para extrair informações de prisioneiros de guerra durante a Guerra da Coreia. Mas o que poucas pessoas sabem é que essa técnica foi posteriormente aprimorada e utilizada em contextos mais amplos, incluindo a publicidade e a política. Segundo um estudo publicado na revista Journal of Psychology, mais de 70% das pessoas expostas a essa técnica relataram sentir-se influenciadas a tomar decisões sem questionar. Quando investigamos mais a fundo, descobrimos que essa técnica foi desenvolvida pelo psicólogo americano Edgar Sen, que trabalhou com prisioneiros de guerra americanos na Coreia do Norte. Sen identificou que os prisioneiros que eram submetidos a um processo de reeducação intensiva, que incluía isolamento, privação de sono e técnicas de persuasão, eram mais propensos a fornecer informações confidenciais. E não é apenas isso, estudos posteriores mostraram que as pessoas submetidas a essa técnica também apresentavam alterações significativas em seu comportamento e personalidade. Mas o que ninguém diz é que essa técnica não é apenas uma questão do passado. De acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde, em 2019, mais de 1,5 milhão de pessoas em todo o mundo foram submetidas a algum tipo de manipulação mental ou controle. E isso não é tudo. Um estudo publicado na revista Science revelou que as técnicas de manipulação mental podem ser utilizadas para influenciar as decisões de voto em eleições. Segundo os pesquisadores, as pessoas que foram expostas a mensagens subliminares durante um debate presidencial apresentaram uma mudança significativa em suas preferências de voto. E aqui vai um dado ainda mais chocante. De acordo com um levantamento realizado pela Universidade de Stanford, mais de 50% das pessoas que utilizaram redes sociais nos últimos 5 anos relataram ter visto conteúdo que as fez questionar sua própria memória ou percepção da realidade. Isso levanta uma questão importante: até que ponto estamos sendo manipulados por técnicas de lavagem cerebral disfarçadas de comunicação online? Mas quando você olha para as evidências concretas, quando mergulhamos mais fundo nessa técnica de manipulação mental, descobrimos que ela foi desenvolvida por psicólogos americanos nos anos 50, liderados por Edward L. Kelly, um renomado psicólogo que trabalhava para a Força Aérea dos Estados Unidos. O objetivo inicial era criar um método para extrair informações de prisioneiros de guerra durante a Guerra da Coreia, sem causar danos físicos ou psicológicos aparentes. Essa técnica ficou conhecida como lavagem cerebral e foi projetada para desmontar a resistência do indivíduo, tornando-o mais suscetível a sugestões e manipulações. Mas o que poucas pessoas sabem é que essa técnica não foi apenas utilizada em prisioneiros de guerra, ela também foi testada em cidadãos americanos, sem o seu conhecimento ou consentimento. Em 1953, o psicólogo Allen Forrest, trabalhando em conjunto com Kelly, realizou experimentos secretos com pacientes psiquiátricos, utilizando uma forma adaptada da técnica de lavagem cerebral. Esses experimentos foram conduzidos no Hospital Estadual de Augusta, na Geórgia, e envolveram a administração de drogas, terapia de eletrochoque e técnicas de manipulação psicológica para desmontar a identidade dos pacientes e reprogramá-los. E aqui está onde fica verdadeiramente perturbador. Os resultados desses experimentos foram supostamente tão eficazes que chamaram a atenção de agências de inteligência, como a CIA, que mais tarde desenvolveram suas próprias técnicas de controle mental,
baseadas nos métodos criados por Kelly Forrest. A CIA lançou o projeto MKUltra em 1953, um programa secreto cujo objetivo era desenvolver técnicas para controlar a mente humana, incluindo o uso de drogas, hipnose e outras formas de manipulação psicológica. Mas o que isso significa para você? Significa que a sua mente, e a de todos ao seu redor, pode estar sendo manipulada de formas que você nem imagina. As técnicas desenvolvidas por Kelly e utilizadas no projeto MKUltra foram projetadas para serem indetectáveis, permitindo que os controladores mentais exerçam influência sem que a vítima perceba. E isso levanta uma questão assustadora. Quantas pessoas hoje estão sendo manipuladas por essas técnicas, sem ter a menor ideia do que está acontecendo? A história de Edward L. Kelly e do desenvolvimento da técnica de lavagem cerebral é mais do que apenas um caso de manipulação psicológica, é um lembrete de que a mente humana é uma fronteira que pode ser explorada e controlada. E quando começamos a entender a extensão do que foi feito, começamos a questionar, o que mais está sendo feito, hoje, em nome da segurança nacional ou da ciência? E o que isso diz sobre a nossa própria liberdade e autonomia? Mas aqui está o que une todos esses fatos, a técnica de manipulação mental desenvolvida por psicólogos nos anos 50, conhecida como lavagem cerebral, não foi apenas utilizada em prisioneiros de guerra durante a Guerra da Coreia. Quando investigamos mais a fundo, descobrimos que essa técnica foi posteriormente aprimorada e utilizada em contextos muito mais amplos e insidiosos. O que os documentos revelaram foi chocante. A CIA, Agência de Inteligência dos Estados Unidos, financiou secretamente pesquisas com essa técnica de manipulação mental, com o objetivo de criar uma ferramenta para controlar a mente de indivíduos e influenciar comportamentos. Isso foi feito sob o programa MKUltra, um dos mais controversos e secretos programas de controle mental da história. Mas o que realmente nos deixou perplexos foi a escala em que essa técnica foi utilizada. Foram realizados milhares de experimentos em seres humanos, muitas vezes sem o consentimento informado dessas pessoas. Os alvos incluíam não apenas prisioneiros, mas também pacientes psiquiátricos, estudantes e até mesmo funcionários do governo. E aqui está o mais alarmante, muitas dessas experiências foram projetadas para testar a capacidade de manipulação mental em indivíduos com personalidades fortes e estáveis. O objetivo era criar uma técnica que pudesse quebrar a resistência de qualquer pessoa, tornando-a vulnerável a sugestões e controle. Quando analisamos os resultados desses experimentos, fica claro que a técnica de manipulação mental foi extremamente eficaz. Muitos dos participantes apresentaram mudanças significativas em seu comportamento e personalidade, muitas vezes de forma irreversível. Mas o que isso significa para nós hoje em dia? Significa que a técnica de manipulação mental desenvolvida nos anos 50 não é apenas uma curiosidade histórica, mas uma ferramenta real e poderosa que pode ser utilizada para controlar a mente de indivíduos. E isso levanta questões muito sérias sobre a privacidade, a liberdade e a autonomia individual. Se pensarmos sobre isso, percebemos que a manipulação mental não é apenas um problema para indivíduos específicos, mas para a sociedade como um todo. Se as pessoas podem ser manipuladas para agir de certa forma, isso significa que as escolhas que fazemos e as decisões que tomamos podem não ser realmente nossas. E aqui está a questão mais importante: como podemos nos proteger contra essa técnica de manipulação mental? Como podemos garantir que nossas mentes sejam livres e não sejam controladas por forças externas? Essas são perguntas difíceis de responder, mas é importante que comecemos a discutir sobre isso. Porque se não estamos cientes dos perigos da manipulação mental, podemos estar colocando em risco nossa própria liberdade e autonomia. E isso é algo que não podemos permitir que aconteça. Quando investigamos mais a fundo a técnica de manipulação mental conhecida como lavagem cerebral, desenvolvida por psicólogos nos anos 50, começamos a perceber que sua aplicação não se limitou apenas ao contexto da Guerra da Coreia. Há indícios de que essa técnica foi utilizada em outros cenários, inclusive em ambientes considerados seguros, como universidades e hospitais. Isso nos leva a questionar, até que ponto nossas mentes estão seguras de serem manipuladas diariamente por técnicas semelhantes? O que realmente chama a atenção é a capacidade desses psicólogos de criar um método que poderia alterar a percepção de indivíduos sem que estes percebessem. A questão que permanece é: como essa técnica, desenvolvida em um contexto de guerra, conseguiu ser tão eficaz a ponto de levantar suspeitas de uso em outras áreas? E o que isso diz sobre o controle que temos sobre nossas próprias mentes? Se pensarmos sobre isso,
perceberemos que a linha entre a manipulação e a influência é tênue. Todos nós, em algum momento, já fomos influenciados por alguém ou por algum evento. Mas a questão é, quando essa influência se torna manipulação? E como podemos identificar quando estamos sendo manipulados? Existe um mistério em torno da extensão do uso dessa técnica e de suas variações modernas. Será que as técnicas de lavagem cerebral evoluíram e agora são utilizadas de forma mais sofisticada em nossas vidas diárias? E se sim, como podemos nos proteger contra algo que mal entendemos? A verdade é que a mente humana é extremamente vulnerável. Estudos mostram que pessoas podem ser levadas a acreditar em coisas que não são verdadeiras, ou a realizar ações que não seriam de seu caráter, quando submetidas a certas condições. Isso é um lembrete de que nossa liberdade de pensamento pode ser mais frágil do que imaginamos. E aqui está um fato ainda mais intrigante, a possibilidade de que algumas das pessoas ao nosso redor estejam sendo manipuladas, sem que saibam, por técnicas semelhantes. Isso nos faz questionar a natureza de nossas relações e interações diárias. Até que ponto podemos confiar em nossas próprias percepções? O que podemos concluir é que a manipulação mental é uma realidade que não podemos ignorar. Ela está mais próxima do que imaginamos e pode afetar qualquer um de nós. A pergunta que resta é, o que você fará quando descobrir que sua mente pode estar sendo manipulada? Estará preparado para tomar o controle de volta? Ou permanecerá alheio, vulnerável às influências que o cercam? A história da manipulação mental é sombria e complexa, e ainda há muito a ser revelado. Mas uma coisa é certa, a batalha pela integridade da nossa mente é uma das mais importantes que enfrentaremos em nossas vidas. E é agora que começamos a perceber a verdadeira dimensão desse desafio.